Olá, essências, tudo bem? Nesse dia 25 de dezembro de 2025, que seria um dia para gente relaxar, né? Porque já passou com amigos, com a família, com a pessoa que a gente ama, enfim, né? Quem passou, ou com as pessoas que a gente ama. Era para ser um assunto meio leve, mas eu estava fazendo as minhas reflexões e eu achei interessante abordar esse assunto, porque ele é um assunto que provavelmente vai precisar de outros vídeos, sei lá, se não ficar enfadonho. Eu não acho enfadonho, eu acho um assunto super interessante, porque na medida que a gente vai se aprofundando nele, a gente vai se trabalhando também interiormente. E não precisa, como é que eu vou dizer, independe de eu acredito ou não acredito, porque o que está posto, o que é verdadeiro, que já é trabalhado por muita gente, óbvio, pessoas de muito conhecimento, pessoas de conduta ilibada, pessoas idôneas, trabalham esse assunto de várias formas. Então não é uma coisa assim, não é uma questão de crença. O que nós estamos falando aqui? Porque é uma época em que a gente se sensibiliza e procura entender o outro, né, na realidade dele, na forma dele de pensar, e mesmo aqueles, e principalmente aqueles que nos agrediram ou agridem, a gente procura entender, não é? A criatura na sua forma de pensar, para que a gente possa então desenvolver em nós a questão do perdão, porque o perdão nunca é para o outro, para aquela pessoa que agrediu, que feriu. O perdão nunca é para aquela pessoa. O perdão é sempre em função da gente, porque no momento em que eu perdoo, eu estabeleço eu desligo a minha atenção, a minha energia, o meu foco, desligo daquela pessoa, passo a entender ela dentro do mundo e da visão dela, da visão de homem e de mundo dela, e então eu consigo saber por que ela age comigo daquela forma, embora eu tenha sido verdadeira, tenha sido honesta, e não é? E ela não enxergue isso, mas ela não enxerga porque ela tem lá as razões internas dela. E aí a gente fica pensando, que razões são essas? Gente, são tantas as razões. São tantas as razões que a gente não tem muita condição de ficar sabendo. Por isso os consultórios de terapeutas estão lotados. Por isso as pessoas estão a braços com a vida, lutando contra emoções, contra isso, contra aquilo, desesperadas, tentando buscar um pouco de paz interior, buscar alegria em alguma situação, porque não conseguem se resolver. Na verdade, a nossa encarnação atual é, digamos assim, que praticamente uma repetição da última encarnação, com um agravante. Tudo aquilo que, todas as emoções que em nós não foram educadas, né, no momento da passagem, a gente recolhe aquilo, arquiva e ela volta para ser resolvida numa próxima oportunidade. Lá no mundo espiritual, não. Ou em outra dimensão, outra realidade, não importa. Não. É aqui. Né? A gente já falou sobre isso. O que foi construído aqui vai ser destruído aqui, vai ser modificado aqui. Não é em outro lugar, é aqui. Então, essa pessoa que nos fere, ela deve contar com um mundo interno bastante desorganizado. Porque ela, como nós, ela tem o mesmo propósito de vida, mas quando ela optou por um descaminho, por um caminho da agressão, da negação, da ingratidão, embora tu possa ter sido útil, ter ajudado muito aquela pessoa, ela não reconhece, ela enxerga que tu não presta, que tu, sei lá,
sei lá o que vai na cabeça da pessoa. Mas enfim, vai na cabeça dela aquilo que está lá dentro dela gritando. E ela acaba enxergando fora, projetando para poder trabalhar. Mas como ela não identifica isso, né? Ela não está ligada em si, ela está ligada fora, então ela não identifica esse padrão nela. E ela acha que é tu que está ferindo, é tu que está sendo falsa, cínica, enfim, sabe Deus mais o que é. Então a gente precisa compreender, e isso faz parte, por que a gente precisa compreender até para poder desenvolver a tão falada empatia. Que eu entendo a empatia como algo muito maior do que isso aí, só entender o outro no problema lá, né? Já está meio que banalizada essa história e não é. Empatia é realmente a gente se colocar no lugar do outro pela visão de homem e de mundo dele, não com a minha visão de homem e de mundo, eu analisar a criatura e ajudar ela com a minha visão. Não dá, isso não cabe, né? É uma medida que não cabe. Eu preciso transcender a mim e estar no outro para saber o que ele sente. Porque nessas encarnações, nessas idas e vindas, neste projeto aqui dessa terra, a gente carrega essas emoções que foram arquivadas e não foram trabalhadas e a gente traz à tona. Provavelmente na última encarnação nós somos muito, se não iguais, mas muito semelhantes ao que somos hoje. Então carregamos essas emoções desgovernadas sim, para que a gente possa trabalhar hoje e não arquivar para uma próxima, mas resolvê-las, transmutar essa energia, fazer, o que isso significa? Fazer a compreensão desta emoção. Por quê? Digamos, porque eu sou egoísta, certo? Eu vou buscar nessa encarnação a causa. Eu fui educado, tendo tudo e nada faltou para mim, era tudo, todo mundo era em função de mim, me ajudando e fazendo e acontecendo, ok? Isso é a porta de entrada do egoísmo, mas ele já transcende, ele já está mais lá para trás. Ok, então eu tenho que fazer a compreensão desse egoísmo, entender dentro de um princípio humano, filosófico, o porquê desse egoísmo e entender o quanto isso é prejudicial, porque eu preciso entender o meu papel diante da humanidade como um todo. Não vim aqui para comer, beber, dormir, trabalhar, me encher de dinheiro e procriar e tchau. Não vim para isso. Eu não sou esse pouquinho, eu sou mais que isso. Então eu preciso ser uma imperatriz? Não, meu bem, não. As coisas desse mundo vão ficar aqui nesse mundo, elas não vão junto contigo. O que vai junto contigo? Como tu agiu diante dessas coisas aqui do mundo? O que tu fez? Como tu fez o que tu fez? Isso vai contigo. É a síntese que vai contigo. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E tudo aquilo que tu sujou de energia, te colocou de energia suja, tu vai limpar aqui. Com energias daqui. Com experiências daqui. Não tem outra maneira de ser. Não tem. Até que se prove contrário, essa é a maneira única que existe da gente se elevar como ser humano e se tornar um ser humano melhor. Através das vivências, sim. Mas isso tem que ser de que religião para poder acreditar nisso? Nenhuma. Basta que tu estude, que tu leia uma meia dúzia de livros de cientistas renomados que fizeram pesquisas sobre o assunto e já se colocaram por essas pesquisas, né? Já comprovaram, uma meia dúzia de livros e basta, para que tu entenda que isso é uma verdade.
certo? Isso é uma verdade. Ah, não, mas tem alguém que falou que não é assim que funciona. Ouve todas as opiniões, mas procura as pessoas que fazem pesquisas, procura seres confiáveis, profissionais confiáveis que fazem pesquisas sérias, e aí tu vais achar a comprovação de que a encarnação, a reencarnação existe. E que tu vens aqui, vida após vida, séculos, milênios, colocando uma história aqui, curando a tua alma, te despertando, acordando. Não vai importar num momento isso, mas pode ter certeza que tudo aquilo que tu gerou aqui, é aqui que tu vai limpar, é aqui que tu vai curar. Então, vamos aproveitar esse momento, que é uma passagem de ciclo. Estamos fechando vários ciclos agora, ciclos menores, ciclos maiores, pessoais, em termos de humanidade, em termos planetários. Estamos fechando vários ciclos agora. E esses ciclos que estão sendo fechados é uma oportunidade maravilhosa para que a gente aprenda sobre o perdão, a necessidade de perdoarmos as pessoas que nos ferem e a nós mesmos pelos nossos enganos. Tudo certo, né? Tudo certo. A energia do perdão é uma energia maravilhosa, é renovadora, é libertadora. Com muita compreensão, a gente consegue entender que culpa é um processo que tem que ser anulado, certo? Sem culpa. Aonde tu aprende sobre o perdão, tu vai entender que não existe culpa. Existe apenas uma responsabilidade contigo mesmo e com o planeta. Então, vamos aproveitar esse momento de fechamento de vários ciclos e vamos fazer a compreensão dessa atitude, digamos assim, diante de nós e diante de tudo, de todos, que é o perdão, que é trabalhar o egoísmo em ti, não no outro. Não combate o egoísmo no outro, combate em ti. Trabalha tudo que tu puder e fecha ciclos junto com muita gente, junto com o planeta. Fecha ciclos para que 2026 tu possa começar novinho em folha, em certos aspectos. Talvez outros não serão, óbvio, né? A gente não consegue zerar a conta tão rápido assim. Mas talvez 2026 tu consiga fazer uma compreensão maior da vida, conseguindo colocar, inclusive, a tua liberdade de escolha no mundo, escolhendo conscientemente o que tu quer, afinado com a tua mente, com o teu coração, com as tuas atitudes, reto, afinado, para que tu possa, dentro desta coerência interna, estabelecer com honra aquilo que tu queres para ti e para aqueles que te circundam. Coragem para isso? Olha, eu acho que não precisa requisitar a coragem, né? Uma vez que tu compreende a importância daquilo que tu ama, daquilo que tu sente, daquilo que tu pensa, que tu quer, uma vez que tu compreende a importância disso para ti, acho que tu não precisa requisitar a dona coragem. Basta que tu seja tu. Não adianta ficar no campo das ideias, questionando, pensando e derrubando conceitos, se tu não sente isso e se tu não vai colocar no mundo isso. Tu quer ser feliz? Não tem ninguém no mundo que possa te fazer feliz. Só tu. Tu pode. Ah, mas eu preciso de alguém. Enquanto tu precisar de alguém, tu não vai conseguir. Tu precisa ser feliz contigo, gostar das tuas atitudes, amar
o que tu acredita, amar o que tu sente, para que tu encontre, sintonize com outra pessoa que sente a mesma coisa que tu. Aí é uma questão de sintonia, sim. Aí é, né? Aí não precisa nem haver a requisição de, ai, mas eu preciso acabar com isso para ser feliz. Não precisa requisitar a Dona Coragem para nada. Basta tu ser tu. Alinhado, coração, mente, atitudes, uma coisa só. Coerência interna. E aí então, tu vais entender a necessidade de reformular uma série de questões no teu comportamento, no teu sentimento, nos teus pensamentos. Não somos só mente, não somos só corpo, não somos só espírito. Somos uma tríade. Somos mente, corpo, espírito. Somos 3 em 1? Podemos dizer que isso, para fazer uma brincadeirinha. Mas entenda a essência. A vida clama e não tem mais muito tempo para que a gente entre na balela do cada um tem o seu tempo de acordar. Gente, já era pra gente ter acordado. Já era. Vamos mudar o discurso. tá todo mundo dentro do seu tempo. Não vamos exigir nada de ninguém. É claro que não vamos exigir. A própria pessoa vai se exigir diante de tudo que ela tá vendo e que vai recrudescer. Tá na cara, né? Tá exposto. Vai recrudescer. Vai ficar tudo muito pior. É preciso que piore muito tudo para que depois a gente melhore. Infelizmente, tem que ser assim. Não tem o que fazer. São opções da humanidade e nós vamos caminhar. Embora sejamos diferentes, mas não vamos passar por processos únicos, individuais, tão individuais que não vamos ter consequências daquilo que a grande maioria escolher. Vamos ter consequências, vamos viver essas consequências no mundo, sim. Vamos. Mas, gente, viver com consciência é muito mais fácil estar presente, certo? Estar consciente, presente, estar alinhado é muito mais fácil para enfrentar os desafios do que quando a mente pensa uma coisa, o coração quer outra e as atitudes ficam tentando rebolar no meio disso tudo. Fazer um pouco, botar um tampão e fazer uma síntese disso tudo para ver no que dá. É muito difícil viver assim. É muito mais fácil viver quando se está integrado. E quando, mas a gente não erra. Mas o erro tem proporção muito menor e não é tão dolorido. Ele é um erro que a gente consegue corrigir com responsabilidade, sem dramas, sem traumas, sem nada dessa dor, desse sofrimento. Vamos procurar, se a gente não consegue se ajudar com as emoções, corrigir as emoções, porque eu entendo que eu não sei nem por que eu sinto isso, provavelmente estou trazendo de outras. Se eu não consigo, tá cheio de profissionais que sabem lidar com isso, que acreditam porque já estudaram, porque já pesquisaram, porque respeitam a opinião daqueles que são idôneos e tratam do assunto. E essas pessoas conseguem nos ajudar a corrigir essas emoções. Eu entendo que seja muito difícil lidar com coisas que não se conheça. Claro que é, entendo perfeitamente. Mas o que a gente não pode é continuar colocando no mundo esse mundaréu aqui dentro de pensamentos e emoções desgovernadas, descontroladas e deseducadas. Vamos procurar quem possa nos ajudar, gente. Humildade não é se humilhar. Ter humildade é ter consciência de que o meu limite é esse.
Então eu preciso ir adiante, preciso de outra pessoa para me ajudar, porque sou limitada neste assunto. Isso é humildade e não se humilhar. Não podemos confundir as coisas para que a gente não oblitere o caminho da gente. Gente, vou me estender muito? Não posso, né? Nós já estamos aí com 20 minutos de vídeo. Espero que eu tenha me feito entender e que essa colocação do vídeo de hoje possa fazer sentido para alguém, possa em algum momento tocar lá dentro e dizer, opa, ela falou alguma coisa que talvez esteja pegando comigo. Vou procurar alguém para me ajudar. Gente, vale a pena. Se libertar de nós mesmos vale muito a pena. Caminha livre, essência. Caminha livre, criando no mundo aquele mundo que tu queres para ti. Cria isso. Através de ti, tu é aquilo que Jesus disse. Deus, tu és um Deus. Através de ti, a força maior da fonte divina se manifesta. Tu vais estar sendo Deus quando estiver sendo um ser humano íntegro, que honra o que sente, o que pensa e o que faz. Essência, um abraço imenso, e a gente se encontra antes do fechamento de 2025.